Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da nova lei de autoridade. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado é Dr. Evandro Capano, advogado e professor universitário. Ao lado dele estará conosco hoje, como anfitriã, a doutora Tânia Prado, que é presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, para quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao nosso convidado, doutora. Doutor Evandro Capano, muito obrigada pela sua presença. O senhor, além de ser um dos nossos defensores lá no sindicato, a gente sabe que o senhor tem atividade acadêmica e agora internacional. Queria parabenizá-lo em nome de todos os colegas e agradeço muito por ter essa oportunidade aqui de entrevistá-lo. Imagina, senhora Tânia, muito obrigado. A oportunidade é minha. É sempre muito bom estar com você, com o Adriano, podendo discutir um tema de tamanha relevância. É um prazer. Doutor, eu queria começar chutando a bola, dando o pontapé inicial, perguntando o mais básico de tudo. O que é o abuso de autoridade? Olha, é uma questão interessante. O abuso de autoridade, Adriano, ele é uma espécie de abuso de poder. Tá? O abuso de poder, ele é muito mais alargado. Você tem um abuso de poder de de maneira sociológica, de maneira que ela fica dentro ali da sociedade. O abuso de autoridade é o abuso de poder na forma jurídica, ok? Então, por isso nós precisamos de uma lei, né, para regulamentar este fenômeno. Então, eu posso ter um abuso de poder econômico, um abuso de poder sociológico, e eu tenho um abuso de autoridade, figura jurídica. Então, ele só incorre em entes que estão dentro desse sistema? Não só dentro do sistema, Adriano, como é um crime que nós chamamos de crime próprio, né? É um crime que tem que ser praticado por funcionário público. Então, veja, o gerente do banco que te nega uma coisa absurda jamais poderá ser enquadrado por abuso de autoridade. Né? Eu posso entrar com processo contra o banco por abuso de poder econômico. Então, é bem claro, é um crime praticado por funcionários públicos. Entendi. Doutora Tânia. E nessa questão agora, né, latente aí, da nova lei de abuso de autoridade, que deu margem bastante de discussão, a gente já vê casos concretos de juízes que já estão se manifestando, que deixaram de determinar alguma coisa com receio da aplicação da lei e tal. Queria ver sua opinião, assim, da importância de uma lei de abuso de autoridade e também dos pontos positivos e negativos. Doutora Tânia, é uma percepção minha essa, né? Você vê, nós já tínhamos uma lei de abuso de autoridade no Brasil de 65. E você vê, a lei realmente ela reflete aquele momento social. Em 65, a lei de abuso de autoridade tinha lá que, por exemplo, evitar manifestações, evitar cultos, que era uma coisa ali em 64, 65, que tinha aquele caldo político daquele momento. Hoje você percebe que a lei ela visa basicamente, ou pelo menos teve assim, um foco na atuação do Poder Judiciário e na atuação especialmente do Ministério Público. Né? E você vê, hoje, doutora Tânia, parece uma coisa, eu vivo dizendo, é uma coisa interessante. Eu não posso hoje falar mal do Ministério Público, eu não posso falar mal do Judiciário, parece, Adriano, aquela coisa, você não podia falar mal da Igreja no século XV. Né? É uma coisa maluca, desculpa. O Judiciário e o Ministério Público é composto por seres humanos e, portanto, eles são falíveis. Né? Me parece que, assim, me parece o óbvio isso. E duas coisas que acontecem, né? Eu não estou discutindo o Lava Jato, até porque eu ouvi dizer que a Lava Jato está perdida com esta lei. Desculpa, quem fala isso não sabe o que está falando, porque se é que houve abuso de autoridade, é pretérito. Não é isso? Então a lei vai pegar daqui para frente. Sim. Então não vai afetar atos passados. Então me parece que não é o caso. Mas eu não estou preocupado com a Lava Jato. Eu estou preocupado que, com a Lava Jato, uma grande parcela da magistratura, ou especialmente uma grande parcela do Ministério Público, todos eles agora são vestais. Todos eles agora querem fazer justiça com a maneira que eles querem, do jeito que eles querem, e nós temos, né, uma visão, como advogados,
que, desculpa, o processo penal, nós começamos lá atrás, né, no Beccaria, e estamos, que é para proteger o cidadão. Esse processo penal é para proteger o cidadão contra o Estado. Né? Adriano, a imprensa sempre teve essa posição, né? E nós, na advocacia, sempre tivemos essa posição, porque, desculpa, existem alguns abusos. Eu não tenho dúvida que existem alguns abusos. Eu os vivencio todo dia. Há um tempo atrás, nós tivemos o Departamento de Polícia Federal, já não sei se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, mas eu lembro de um delegado de polícia que, cumprindo as suas funções, o procurador da República entendeu que ele estava fazendo errado e mandou processá-lo. A senhora lembra desse caso? Foi um caso assim que foi um caso assim, absurdo. O delegado produzindo investigação. Do delegado. Entendendo do delegado o promotor, né, o procurador da República, o promotor federal, com um entendimento diverso. Bom, tá bom, eles podem discutir o entendimento diverso, mas como ele é procurador, eu quero que processe o delegado. Poxa, peraí, isso não tem nem pé nem cabeça você fazer uma coisa dessa. E então eu tenho essa preocupação, e esta lei veio, né, disciplinar, porque hoje me parece que nós temos no Brasil um problema de custo Brasil, e até pegando esse gancho que a doutora Tânia me falou, né, eu estou chegando de fora, estou ministrando aula fora, e eu tentando fazer um paralelo, desculpa, o Judiciário brasileiro, o Ministério Público brasileiro interfere de tal maneira atualmente na administração pública que você não consegue mais administrar. Né? Eu tenho alguns amigos meus que são prefeitos de cidades interior aqui do estado de São Paulo, que ele fala, Evandro, não tem jeito mais, sabe? Você tem que entrar lá no gabinete do promotor. Teve um prefeito amigo meu que ele foi ao gabinete do promotor. O que ele podia não, fazer. ele levou a chave da sala e falou, tá, a chave é tua, cara, administra a cidade então, porque você está de brincadeira comigo. Fica de mãos atadas. Você fica de mãos atadas, tudo o cara se mete, tudo o cara quer fazer. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que não tem parâmetro. Né? E realmente o direito hoje em dia, especialmente no Brasil, diferente de um direito dos Estados Unidos, Inglaterra, que você tem um common law ali que o cidadão ele tem que apontar, olha, eu estou decidindo isso porque tem um precedente aqui. Aqui, a doutora Tânia conhece bem. Né? Primeiro, a grande maioria dos promotores, dos juízes, fala assim, eu entendo que, e ele dá a decisão que ele quer. Né? Então, fica difícil de trabalhar nesse sentido. De maneira que, então, uma lei de abuso de autoridade, ela vem, sim, em boa maneira, em bom momento, para poder disciplinar o mínimo de abuso, que a gente sabe que existe. Não adianta falar que não existe, porque existe. E, dentro dessa outra posição que a doutora colocou, também tenho visto juízes, por exemplo. Então, vamos lá no caso, o cara foi preso em tráfico de drogas. Aí o juiz me vem, Adriano, e me dá uma decisão dizendo assim, tendo em vista que eu não sei o que é abuso de autoridade segundo a lei, deixo de me mandar soltar. Isso é de uma irresponsabilidade absurda. Mas isso não seria um sarcasmo da autoridade? Eu entendo que sim. Eu entendo como sarcasmo, eu entendo como desafio. Né? Quer dizer, não admite ser questionado em nada. E desculpa, todos nós que somos operadores do direito sabemos quando a autoridade está abusando ou não. Se ele falar que vai prender uma pessoa que foi presa com tanto de entorpecente, desculpa... Não tem abuso nenhum. Não tem abuso nenhum. Aliás, a gente espera, não é, doutora Tânia? Roubo, 157, tráfico, 33. A gente espera que as pessoas fiquem presas. Aliás, esta é a praxe do judiciário. Aliás, Adriano, o judiciário de São Paulo erra para muito mais. Porque você pega muito menino aí com 2, 3 gramas de maconha, de coisa pequena, que me parece que é usuário, e eles enquadram como tráfico. Eles enquadram tudo como tráfico. Diferente na federal. A Justiça Federal é interessante. O cidadão desembarca ali no aeroporto de Guarulhos. As mulas, né? O mula vem com quilos de coisa. O Tribunal Regional Federal diz que mula não integra organização criminosa, diz que não faz parte, condena no tráfico, diz que não faz associação para o tráfico do 35, do artigo 35. O Tribunal de São Paulo, se tiver eu e você, Adriano, com duas cigarrinhos de maconha, eles enquadram no 33, no 35 e tal. Né? E a gente fala, bom, e aí, tá bom. Para advogado tirar isso é um parto. É um parto. O Tribunal de Justiça de São Paulo é um parto. Né? Mas, você veja, pelo menos se espera esta posição. Mas falou, exemplificou, dizendo que ele soltou porque ficou com medo de cometer o abuso, etc. Uhum. E o senhor mesmo disse que vocês, operadores do direito, sabem quando é e quando não é. Então ele também não corre risco de ser investigado ou punido pelos próprios
corregedores da magistratura? Aí você entra numa discussão difícil, né? Porque a mim me parece que teria que ser feito, né? Agora, se vai ser feito ou não, é difícil que porque tem hoje... corporativismo, imagino, também. Eu não diria nem corporativismo. O que tem é aquela situação assim, chegou-se numa situação no Brasil que quis se dar tanta garantia ao magistrado que realmente hoje, diferente dos delegados de polícia, você vê, eu consigo enxergar o departamento nessa posição, doutora Tânia, seja estadual, seja federal, está andando, está melhorando. Vão né? fazer uns manuais. Está melhorando, está fazendo. Agora o magistrado não, o magistrado. E o problema, Adriano, na minha percepção, é uma percepção particular minha. E não estou aqui querendo ofender, não estou querendo discutir. É uma posição de quem está. Eu estou há 30 anos no mercado. Né? Já estou advogando há 30 anos. Quando eu comecei a advogar, eu via uma regularidade na decisão da magistratura. Eu via o Ministério Público que era... Né, o Ministério Público coerente. Hoje em dia eu não tenho visto mais, desculpa, é uma crítica construtiva de um operador de direito. Eu não estou falando mal de A, de B, de C. Eu não consigo mais ver. Eu consigo ver o Ministério Público acusador, acusam de tudo. Né? Investigando também. Investigando, que não é função deles, porque quem investiga... Né? Não pode, então, acusar, porque senão já está maculado. Isso quebra uma paridade. Aliás, no Brasil, isso é uma tremenda falácia, né? Dizer que a defesa e o Ministério Público estão de igual para igual. Isso não é verdade. O Ministério Público tem muito mais ferramenta, fazem muito mais... mexem muito mais no inquérito. Querem mandar os delegados de polícia, que eu acho um absurdo. No meio né? do curso do inquérito, eles começam com diligência. O próprio Tribunal de Justiça, coisa do mês passado, agora aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, saiu um provimento do Conselho Superior da Magistratura dizendo o seguinte, que o inquérito da Polícia Civil de São Paulo vai tramitar diretamente para o Ministério Público, como é nos termos da Federal. E considerando do provimento do Conselho Superior de Magistratura, diz assim, tendo em vista que a prova visa o Ministério Público, tendo em vista que o Ministério Público... Desculpa, a prova não é do Ministério Público. A prova é das partes. Eu também tenho interesse na prova como defensor. Então fica difícil de trabalhar. E aí, quando você percebe que o Ministério Público, especialmente na minha percepção, o Ministério Público tem abusado muito mais do que o magistrado. Tenho alguns amigos meus que são magistrados na Barra Funda, que eles têm confidenciado para a gente o seguinte, falam, olha, doutor, não está dando mais para trabalhar, então é o seguinte, o que o Ministério Público faz, eu estou homologando, porque você não faz, eles representam a gente. Né? Então está num nível a coisa que... Né? E ninguém quer falar, ninguém tem coragem de vir aqui, doutor, eu vim aqui falar. Desculpa, enquanto não se consertar isso no Brasil, esse, na minha percepção, é o maior custo do Brasil que nós temos. É o maior custo do Brasil que nós temos. Lá fora, Tânia, só para terminar esse raciocínio, conversando com alguns colegas exteriores, eles dizem que não apostam no Brasil, não querem colocar dinheiro no Brasil, porque eles não confiam no nosso judiciário. Insegurança jurídica. Insegurança jurídica total no Brasil atual. Doutor Capano, eu não vou interromper o seu pensamento, nós vamos voltar falando exatamente sobre isso, só que eu preciso encerrar o primeiro bloco. Este é o final do primeiro bloco do programa de hoje, que estamos conversando a respeito da nova lei de abuso de autoridade. Primeiro bloco do programa fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito da nova lei de abuso de autoridade. Eu vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é Dr. Evandro Capano. Ele é advogado e professor universitário. Ao lado dele está conosco a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e também diretora da ADPF. Eu queria perguntar ao senhor, antes de lhe passar a bola integralmente, o seguinte. O senhor está dando aula onde lá fora? Eu estou lá na Universidade de Pepperdine. Onde? Pepperdine, Malibu. Malibu. Convênio aqui com o Mackenzie. Tá, sou professor do Mackenzie. Porque o senhor falou 2 vezes, eu fiquei curioso. E é importante, né? Como é que lá fora, o senhor disse agora que, conversando com algumas pessoas, recebe algumas impressões que, pelo jeito, não são nada positivas a respeito dessa grande insegurança jurídica que supostamente a gente tem nesse país. Mas, assim, pelo lado profissional é bom, né, doutor? Então, o profissional é uma experiência bem interessante. Né? É uma outra visão do mundo. Eles têm, assim... eles são mais pragmáticos. Né? O
o norte-americano e o inglês, já desde a Guerra das Rosas, briga com a França, né? E é uma briga interessante, Adriano, porque são maneiras distintas de pensar uma sociedade. Há um tempo atrás, também já não lembro se faz, um bom tempo atrás, eu recebi um professor de fora aqui. E aí nós estávamos passando em frente ao Fórum Barra Funda, eu falei para ele, olha, o Fórum da Barra Funda aqui é um fórum criminal. E aí ele começou a fazer algumas questões para mim, e ele, lembra que ele fez uma questão, e eu falei para ele o seguinte, olha, isso aí é assim porque a lei diz assim. E aí ele me perguntava assim, tá bom, mas qual o caso? Eu falava, não tem caso, a lei diz isso. Então perceba que a gente tem no Brasil, como nós viemos de uma expansão de Império Romano, que você tinha várias, gaulês, ostrogodo, visigodo e tal, você tinha que igualar todos os desiguais aqui por uma lei única. Então você fez uma ficção jurídica de uma lei que é aplicada para todos, independente da diferença deles. Você igualou-os pela lei. Esse é o civil law, né? Se é que nós ainda estamos civil law, né, doutora Tânia? O common law não, o common law era de uma ilha, não é isso? Duque de York, Duque de Winchester, Duque de tal, igual para todo mundo. Então, estou tratando o Adriano assim porque eu tratei a doutora Tânia assim. Então, eram realmente todos iguais, e você vê, a maneira de pensar de um jurista brasileiro, ele pensa de cima, abstrato, uma lei abstrata, e aí a gente quebra embaixo na tal da jurisprudência. E esse que é o problema no Brasil, que é a jurisprudência, cada juiz está dando o que ele quer. Essa que é a verdade, hoje em dia no Brasil, segurança jurídica total. Lá não, lá você percebe que eles começam assim, eu vou tratar o Adriano igual eu tratei a doutora Tânia. Eu começo do case, que é o que ele me perguntava, mas qual o caso? Né? Ele começa do case. E se não tiver um case, você sobe, né, dá o leading case, aí você dá um standard decisions que ilumina de volta. Então, ele sai de baixo para cima, e nós saímos de cima para baixo. O que está nos dando esse problema aqui, porque a hora que você tem uma coisa abstrata, e você precisa aplicar concretamente, o juiz Adriano tem uma ideia, o Evandro tem outra, a doutora Tânia tem outra. E assim, você está falando alho, eu estou falando bugalho, e ela está falando abacaxi. Próprias decisões do Supremo, às vezes a gente vê assim, tem muito isso acontece aqui no Supremo brasileiro, você tem lá, por 4-2 eles decidiram tal coisa. Mas aí você vai olhar a decisão, você fala, bom, o ministro X, ele decidiu, bom, solta. Mas ele decidiu solta falando porque tem que soltar porque é banana. A doutora Tânia disse que tem que prender, porque é banana. Eu disse que tenho que soltar porque é maçã. E você disse que tem que soltar porque é abacate. Mas como tem 3 mandando soltar, solta. Mas os 3 estão soltando, mas o arrimo da decisão que tem que soltar são 3 arrimos distintos. Né? Você disse que uma coisa, eu digo outra, mas tem que soltar. E ela disse que tem que prender por uma coisa que você está usando. Quer dizer, é uma loucura o que está acontecendo no Brasil. Eu nunca tinha Uma pensado loucura nisso, que está acontecendo no Brasil. Então não tem jeito. Com a lei de abuso de autoridade vai acontecer um monte de discussão. Vamos retornar. Essa é a ideia da lei A de abuso. efetividade dela vai ser difícil também. Por isso que eu falei qual que é a importância dessa lei de abuso de autoridade. Pela primeira vez na vida, se colocou o dedo na ferida, realmente dando uma olhada no que está acontecendo nos operadores de direito. Porque a lei de abuso de autoridade anterior que tinha, me parecia que era para o pessoal da administração. Era o pessoal da administração pública, né? Especialmente o órgão policial. Hoje, realmente, me parece que essa lei veio com a preocupação de falar, olha, desculpa, vocês têm que dar um jeito nisso daí. Você não pode mais, porque você é magistrado ou porque você é promotor, falar, eu entendo tal coisa e sair decidindo. Né? E volto repetindo, Adriano, a doutora Tânia conhece bem isso, que vivencia esse dia a dia. O poder está tão grande na mão do Ministério Público, o poder está tão grande na mão da magistratura, que está quase inquestionável. Está quase inquestionável, mas você consegue recorrer. Né? Você não consegue recorrer muito, não. E se tiver que ir para Brasília, então, Demora. além de demorar, você tem todos aqueles requisitos, né? Você tem que pré-questionar, tem que fazer comparação analítica de acórdãos distintos, tem que não pode rediscutir prova, segundo a súmula 7 do STJ, e não sei o que dizer. Você praticamente não consegue subir. Você não consegue subir com os recursos. Então, E não uniformiza uniformiza não uniformiza nada. Quer dizer, é o que cada um quer. É essa a grande verdade. E na lei de abuso de autoridade tem também um crime que foi bastante comentado das prerrogativas, né, dos advogados, quando alguém violasse. Isso nós já tínhamos, doutor Tânia. O artigo 3º, a linha J da Lei 4898 de 65, já dizia isso, né? Abuso de autoridade contra as prerrogativas profissionais, que foi uma linha que foi posta posteriormente, a lei original era de 65, e eu não lembro agora quando que veio a linha J, eu sei que foi posterior, que foi colocado já especialmente para as prerrogativas dos advogados. O problema é que não era efetivo. Esse que é o problema, né? Você representava criminalmente e acontece Não ajuizava a ação. não acabava não dando nada, porque era uma ação pública incondicionada
O que eu acho que vai acabar acontecendo aqui, essa é a minha grande dificuldade, a não ser quando tiver briga entre o promotor e o juiz, né? Porque se eu, como advogado, representar qualquer abuso, porque, doutora Tânia, a gente já vinha representando, quando acontece, então o policial agrediu o cliente e tal, o advogado faz lá, o meu cliente foi representado e tal. Desculpa, já era abuso de autoridade isso. Já era abuso de autoridade. Pouquíssimas são os processos que prosperam. Pouquíssimos são. Né? Quando prospera na PM. Na PM prospera muito, porque a PM, Adriano, é uma coisa de maluco também. Eles são mais realistas que o rei, né? Advogado também, uma associação grande da Polícia Militar. E na Polícia Militar, você questionou lá, eles são os malucos. Né? E às vezes o polícia nem não está tão errado, e, nossa, o negócio vira um tremendo absurdo. Já nos policiais civis, nos policiais federais, tem muito, né? Mas é de menor monta. Mas tem. Agora, contra promotor e contra juiz, nossa, ave rara, que você vê o promotor ou o juiz para ser denunciado, eu advogo para duas associações eu, escritório, né, advogando para duas associações de magistrados, e nitidamente você percebe que quando o processo é magistrado lá, porque ele brigou com o tribunal. Você percebe nitidamente isso. Né? Então, tem que dar efetividade, e eu acho que vai ser difícil a efetividade. E tem um problema nessa lei, né, porque me parece que então acrescenta mais poder no Ministério Público, né? Porque se o Ministério Público é que tem que iniciar a ação penal, eles não iniciam contra eles. Né? Quer dizer, eu vejo assim, eu tenho acompanhado a Corregedoria da Magistratura, seja de São Paulo, seja de Tribunal Federal, ainda funciona. A Corregedoria da Polícia Federal, então, funciona. E como funciona? A senhora sabe que funciona. Mas, desculpa, né? Tenho bons amigos, a minha percepção, desculpa, é uma percepção minha. O Ministério Público não funciona. Né? Você pode representar o que você quiser lá de promotor, que não vira nada. Não vira nada. É só botar um número. Né? Quantos promotores estão sendo processados? Quantos promotores estão acontecendo? Tem que ser né? uma coisa muito Tem que ser uma coisa gigante. absurda para acontecer. Tanto que eu estou falando, colegas magistrados do Fórum da Barra Funda estão dizendo que se sentem amedrontados pelo Ministério Público. Se sentem amedrontados. Porque ninguém quer, a doutora Tânia não quer, o magistrado não quer ficar tendo que responder processo disciplinar na corregedoria. Porque se bate aqui, se eu fizer uma reclamação da doutora Tânia, pelo menos instaura. Lá na magistratura, ainda eles têm um preliminar, mas ele acaba, se for uma coisa séria, instaura. Agora, quem reclama do promotor? Né? E quando reclama, me parece, uma percepção minha, não está acontecendo muita coisa. E na segurança pública, na sua visão, a nova lei de abuso de autoridade vai causar modificações? Eu acho que sim, doutora Antônia, eu acho que sim, porque o que vai acontecer? Como nós estamos acostumados já nesse sistema, né, em que você tem a acusação feita pelo Ministério Público, o julgamento pelo Judiciário, defesa pela OAB e a investigação pelos órgãos de segurança pública, eu vou falar uma coisa que me parece óbvia também. De todo esse pessoal que está funcionando, o mais exposto e o que normalmente é mais responsabilizado é o órgão policial. Vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Então, qual que é o que eu acho que vai acabar acontecendo aí? Como a senhora mesmo disse, né? Nós vamos ter que treinar melhor o nosso pessoal, nós vamos ter que ser mais profissional, uniformizar a interpretação administrativa, pelo menos, para poder saber, olha, estava dentro ou estava fora, né? Até para ter um pouco mais de proteção para o policial. Porque eu não tenho dúvida que contra juiz, contra promotor, eu não sei se vai ter efetividade. Mas contra o policial vai ter. Vai ter, porque aí o doutor promotor vai fazer aquelas denúncias, né? E vamos falar a verdade, doutora Tânia? Tem gente que não gosta de polícia. Tem. E tem promotor que não gosta de polícia, viu, Adriano? Tem promotor que não gosta de polícia e ele mesmo carrega. Tem um problema instalado no Fórum de Santana, que o que cai lá eles denunciam. Nós tivemos um caso, agora absolveu sumariamente no recurso de distrito. A policial feminina militar estava saindo da faculdade à noite, 11 horas da noite, civilmente trajada, com a bolsa. Ela entrou no carro, bateu a porta. No que ela bateu a porta, 2 meliantes com várias passagens abordaram a menina. Armados. Armados. Desce. Ela desceu. Ela ficou desesperada porque ela já tinha posto a bolsa e a arma dela estava dentro da bolsa. Aí ela virou e falou assim, poxa, olha, pelo amor de Deus, pelo menos deixa eu pegar minha bolsa, só tem documento aí dentro. Como eu acho que os caras só queriam o carro,
eles pegaram e devolveram a bolsa para ela. No que devolveram a bolsa para ela, o que ela fez? Puxou a arma, desce que é polícia. O daqui, o meliante que estava aqui, saiu do carro para vir para cima dela, doutora Tânia. Uma mulher menor, 2 caras. O que ela fez como policial? Pum, atirou. Pois bem, essa menina foi denunciada no Fórum Criminal por homicídio e tentativa de homicídio contra o outro. Quer dizer, um verdadeiro descalabro. Um absurdo, inversão de valores. E só estou falando isso agora, sabe por quê? Porque aí, agora eu pergunto, primeiro foi denunciado, porque é uma promotora de justiça, denunciou. E não é a primeira vez, ela denuncia todo mundo lá. Aí eu pergunto, a juíza pronunciou. Mas e você vê, olha o risco que eu estou correndo aqui agora, Adriano. Daqui a pouco eu vou contratar alguém para me defender. Porque agora a juíza que fez, que eu não estou dizendo o nome dela, mas a juíza que fez, você está me ofendendo no que está dizendo. Desculpa, ela errou. Tanto errou que nós recorremos e o tribunal não deixou nem julgar. O tribunal falou, não, acaba isso daí, manda absolver. Né? Mas eu fico perguntando, tive que chegar no tribunal, que essa mulher sofrendo, essa mulher falava para mim assim, essa policial feminina falava assim, doutor, eu tenho 22 anos de polícia. Eu nunca tive um problema na minha vida. Eu nunca tive uma punição. Olha o que eu estou passando agora. Eu estou recolhido administrativamente, não posso usar arma, estou passando essa vergonha e estou com medo de ser condenada, doutor. Né? Vou dizer uma coisa para o senhor, doutor. Falou, eu nunca mais trabalho. Eu quero ficar mesmo na DM, eu quero que a polícia se exploda. Falou na minha cara. Então, é isso que nós queremos? Porque hoje eu vou falar, doutora Tânia, quem trabalha está se ferrando. O negócio é ficar no palácio, o negócio é ficar numa assessoria, o negócio é ficar na administração e que se ferre, deixa a bandidada correr aí, pô. Não pode acontecer. Porque você começa a trabalhar, qualquer coisa que você faz vem pra cima. Então eu acho que essa lei de abuso de autoridade tem que tomar cuidado. Porque vai funcionar contra a polícia, não sei se vai funcionar contra o resto. É isso que eu acho que vai acontecer. Doutor Capano, é lamentável que eu tenha que encerrar o programa agora, porque por mim a gente ficava mais de 1 hora conversando com o senhor. Foi um excelente programa, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, até um pouco de desabafo dos 20 anos, dos 30 sensacional. anos advogando. A gente recebe um convidado que levanta o programa, a gente fica muito feliz e o telespectador também. Tá bem? Muito obrigado pela sua participação. Convidado, virei sim. Ok. Esse foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos a respeito da nova lei do abuso de autoridade. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.